A história começa com o nosso protagonista. Ele é um empresário de 9 a 5 durante o dia e um gamer degenerado à noite. Eventualmente, suas más escolhas de vida o alcançam, e ele morre de ataque cardíaco. Ele recupera a consciência logo depois e se pergunta se está em um hospital. A sala parece bem antiga, e o que é um pouco mais estranho é que ele vê um cachorro voador. Nesse exato momento, ele vê seu reflexo e fica chocado ao descobrir que agora é um bebê. Seu nome agora é Ars, e avançamos para quando ele tem 3 anos. Ars eventualmente percebeu que havia morrido e sido reencarnado. Quando o choque dessa notícia passou, Ars se pôs a trabalhar e dominou a leitura e a escrita, ao mesmo tempo em que se tornava bastante conhecedor deste novo mundo. Ele nasceu no Quarto Império de Verão, que governa todo o continente do Quarto de Verão. Com base no que ele viu até agora, Ars concluiu que ele nem está mais na Terra. Magia existe neste novo mundo e permite que aqueles que a usam conjurarem fenômenos misteriosos. Isso o anima muito, pois é praticamente como um videogame. A família Levante em que ele nasceu é uma casa nobre, e eles administram uma pequena região chamada Lamberg. Ele mora em uma casa enorme agora, e há um monte de servos. Há até um chefe residente, então Ars pensa que ser reencarnado é a melhor coisa que já lhe aconteceu. Durante esses 3 anos, outra coisa ficou muito clara para Ars. Ele tem um poder que ninguém mais tem. Ars vai assistir alguns soldados lutarem, e eles admiram o quanto ele vem vê-los. Ele revela para nós que essa habilidade única é chamada de avaliação. Ele a usa em um soldado chamado Milius, e isso permite que Ars veja que esse cara tem uma alta aptidão como arqueiro. Melius fica chocado que Ars sabe seu nome e Ars se pergunta se ele já usou um arco antes. Melius não seria pego morto usando um arco, pois acredita que um homem de verdade luta contra seus oponentes de perto. Ars não conta a ninguém sobre sua habilidade, então ele apenas diz ao cara que tem um pressentimento de que ele seria bom com um arco. Ars implora para ele tentar, e Melius não pode negar. Melius nunca atirou de arco antes, então os outros recomendam que ele chegue mais perto do alvo. Ars pede para ele apenas tentar dessa distância, e todos ficam chocados quando Milius acerta o alvo bem no centro. Todos acham que foi apenas sorte de principiante, mas Milius faz isso repetidamente. Todos ficam maravilhados, e todos sugerem que ele se torne um arqueiro. Naturalmente, eles se perguntam como Ars sabia que Melius seria bom com um arco, e Ars acredita seus instintos. Ars decide esconder sua habilidade, pois duvida que alguém acreditaria que ele pode ver números que representam habilidades e aptidões. A habilidade de Ars é definitivamente real, mas o único problema é que ele não consegue usá-la em si mesmo por algum motivo. Naquela noite, Ars janta e conhecemos seu pai Raven, de quem Ars admite ter um pouco de medo porque ele sempre parece zangado. Ars usa sua habilidade nele e explica o quão incrível ele é. Seu pai ascendeu de fazendeiro a nobre usando sua proeza marcial. Sua estatística de proeza é tão alta que ele pode derrubar 10 homens sozinho. Raven ouviu sobre Ars usando seus instintos mais cedo, então ele quer que ele trabalhe duro para melhorá-los. Ars será o senhor da Terra um dia, e a capacidade de discernir os dons dos outros o ajudará muito. Ars decidiu aprender mais sobre o Império depois de ouvir isso, mas isso apenas revelou o quão difícil será o caminho. Os governantes do Império do Quarto Verão são corruptos, e revoltas camponesas estão explodindo em todos os lugares. A nação está em caos. Se nada mudar, o Império cairá, e isso levará a uma guerra generalizada. Ars teme que, como senhor, ele terá que liderar tropas em batalha. Ele questiona se realmente será capaz de proteger Lamberg, mas ele desesperadamente quer, já que todas as pessoas foram tão gentis com ele. Nesse exato momento, Ars pensa no que seu pai disse sobre discernir dons, e ele tem uma ideia. Ars vai para a cidade usar sua habilidade de avaliação nas pessoas, mas usá-la tanto cansa muito seus olhos. Nesse exato momento, uma criança pobre é expulsa de uma loja. Ele não se parece com os locais, e uma senhora diz ao filho para ficar longe do que eles chamam de Malkin. Malkin são um grupo de pessoas que vieram para Summerforth de Além-Mar. A maioria deles foi trazida como escravos, e eles são desprezados. Nesse exato momento, todos ficam chocados quando Ars dá pão à criança, e eles se perguntam por que ele estaria ajudando um Malkin sujo. Ars se pergunta se a criança está bem quando ela começa a chorar, mas ele fica chocado quando sua habilidade de avaliação revela as estatísticas incríveis da criança. A criança não tem uma única falha, e suas habilidades estão no mesmo nível de uma das maiores figuras do Japão, Oda. Ars determina que a criança definitivamente será uma força a ser reconhecida no futuro, mas a criança apenas agradece pelo pão e vai embora. Ars segue a criança chamada Hades, mas a criança o avisa para não fazer isso, pois os moradores da cidade ficarão bravos com ele. Nesse exato momento, Hades fica chocado quando Ars pede para ele ser seu vassalo. O plano de Ars é usar sua habilidade de avaliação para reunir as melhores pessoas que ele puder encontrar para que ele possa tornar seu domínio mais forte. Ars explica que ele é filho do Senhor da Terra e diz a Hades que ele pode sentir um grande talento nele. A criança aponta que eles acabaram de se conhecer, mas Ars não quer contar a ele sobre sua habilidade e apenas diz que tem um bom pressentimento sobre ele. Hades aponta que ele é um Malkin e não quer causar problemas para Ars, mas Ars diz que cuidará de tudo.
A criança ainda recusa, mas Ars teme que ele nunca mais encontre alguém com estatísticas tão incríveis, então ele o persegue. Ars ouve o estômago da criança roncar, então ele o convence a ir para sua casa, onde eles têm um chefe incrível. Ars esperava dar um banquete a Heights, mas o preconceito contra os Malkans é profundo. O chefe dá a Heights apenas alguns feijões, e os servos pedem para ele sair quando terminar. Ars não acha que pode mudar o que eles acreditam, então em vez disso ele choca a todos oferecendo-se para compartilhar sua comida. Os servos tentam impedi-lo, mas Ars o silencia apontando que Heights é seu convidado de honra. Eles se desculpam e concordam em dar mais comida à criança. Rhys então explica que ele costumava fazer parte de um grupo mercenário, mas muitos deles morreram em batalha, e o resto do grupo se desbandou. Ele tem vagado sem rumo, porque ninguém contratará uma criança sem realizações em seu nome. Heights esteve com seu grupo anterior a vida toda, então Ars percebe o quão difícil deve ter sido o desbandamento para ele. Os servos acham que é hora de Heights ir embora, Ars se recusa a mandá-lo embora e revela que vai fazer de Heights seu vassalo. Um servo acha que é uma ideia terrível e avisa que o pai de Ars concordará com ele. Ele está certo, pois Raven diz a Ars que aceitar um Malkin como vassalo é uma ideia escandalosamente tola. Ars explica que Rhaedes tem habilidades incríveis, mas Raven afirma que Malkins são esmagadoramente inferiores ao povo de Summerford. Ele acha que seria impossível para um Malkin ter habilidades incríveis, então Ars fica desapontado que até mesmo seu próprio pai acredita na sabedoria convencional sobre Malkins. Ars tem certeza de que Heights se tornará incrivelmente valioso para o futuro de Lambert, então ele solicita que eles testem as habilidades de Heights para provar isso. Ars lembra seu pai sobre seus instintos excepcionais, então Raven concorda em testar a criança. Se ele provar ser talentoso, Raven promete empregá-lo como soldado. Começar como soldado não é tão bom quanto ser vassalo de Ars, mas Ars tem certeza de que Heights será capaz de fazer um nome para si mesmo muito em breve, considerando quão incríveis são suas estatísticas. Nesse exato momento, Ars fica chocado quando Raven revela que lutará contra Heights em um duelo simulado para o teste. Heights só vencerá se o derrotar. Ars aponta que Heights tem apenas 14 anos, e ele não tem certeza se será capaz de vencer contra Raven, pois ele foi abençoado com a habilidade divina em batalha. Ars ainda está confiante em Heights, mas a estatística de proeza da criança não é tão alta quanto a de seu pai. Raven explica que eles não lutarão em igualdade de condições, e ele dará a Heights uma desvantagem. Isso parece bom, então os caras concordam. Antes da luta, Heights se pergunta se Ars está fazendo tudo isso por um Malkin por pena. Ars se oferece para cancelar a luta se Heights não quiser ser seu vassalo, mas Heights explica que ficaria honrado. É a melhor oferta que ele já recebeu em toda a sua vida, mas é simplesmente inacreditável. Ars o assegura declarando que precisa de Heights. Ars será o senhor da Terra um dia, então quando chega a hora, ele quer Heights ao seu lado. Heights se inspira e promete dar o seu melhor. Lá fora, os outros soldados ficam chocados ao ver um Malkin. Raven o instrui a pegar uma espada de treino e explica que Heights vencerá se conseguir acertá-lo antes que o tempo acabe. Ars reconhece que seu pai tem a maior estatística de proeza da Terra, mas Heights só precisa acertar um golpe, então ele pode ter uma chance de vencer. Os dois lutadores se apresentam, e Raven diz a Heights para mostrar o que ele tem. A luta começa, e Heights pode dizer imediatamente que, mesmo que estejam usando apenas espadas de treino, Raven o cortará ao meio se ele acertar um ataque. Heights fica maravilhado quando vê a rapidez com que Raven consegue dar sequência ao seu próprio ataque sem perder poder. Raven o empurra um pouco para trás, e Ars começa a perder a esperança, pois seu pai é simplesmente poderoso demais. Os outros soldados sabem melhor, pois ficam chocados com o desempenho de Heights. Mesmo quando Raven pega leve com eles, eles mal conseguem segurar suas espadas, quanto mais acertar Raven. No entanto, este mal com que eles estão assistindo está realmente acompanhando Raven. Isso não é tudo, pois eles podem dizer que Raven não está se segurando, e ele está realmente dando tudo de si. Heights é arremessado, e os soldados determinam que, por mais impressionante que o Malkin seja, não há como ele acertar o maior espadachim da Terra. O tempo está acabando, e Heights se lembra do que Ars lhe disse. Heights mais uma vez declara que fará o seu melhor, e Ars fica surpreso ao ver o quanto sua expressão mudou. Heights avança para atacar, mas Raven é capaz de prever seus movimentos. Todos ficam chocados, no entanto, quando Heights quase consegue acertar um golpe, mas Raven explica que a luta acabou. Heights vê que ainda há um pouco de tempo, mas a luta acabou por um motivo diferente. Todos ficam chocados quando percebem que o ataque de Heights realmente arranhou Raven, e Raven declara que Heights venceu. Ars sabia que seu amigo era talentoso, e Raven cumpre sua promessa de permitir que Heights se torne um soldado. Raven então reconhece que Ars estava certo. Raven consegue dizer que Heights tem talento de verdade também e prevê que ele pode se tornar um espadachim de primeira classe no futuro. Isso não é tudo, pois fica claro que a habilidade de Ars de encontrar talentos é real, e pode até ser um poder excepcional dele.
Raven revela que temia como Arce sairia no futuro caótico que se aproxima, mas o que ele viu recentemente o faz acreditar que Arce se tornará um grande homem. Ele poderia se tornar um nobre poderoso ou talvez até mesmo um imperador. Ele diz que isso é apenas uma piada, pois o trono é um objetivo muito alto para o senhor de um domínio tão pequeno. Contanto que Arce carregue o nome da família, Raven ficará feliz. O desempenho de Hades conquista todos os soldados, pois agora todos pedem dicas de luta a ele. Depois Arce fica maravilhado com o glow-up de Hades, e aprendemos que Hades decidiu assumir deveres de servo para poder ajudar o máximo que puder. Ars não quer que ele exagere, pois eles são apenas um pequeno domínio, mas ter um senhor para servir é como um sonho para Hades. Se não fosse por Ars, Hades garantiu que teria morrido nas ruas, então ele agradece ao seu novo amigo. Ele jura passar o resto de sua vida pagando essa dívida, e Ars fica feliz com o início de sua busca para construir o domínio mais forte. Meses se passam, e aprendemos que Hades tem ficado principalmente com Ars em vez de participar de batalhas. Ele tem sido muito útil, ao mesmo tempo em que demonstra grande habilidade de luta. Hades tem recebido muita tutoria, o que aumentou drasticamente sua estatística de engenhosidade, e ele se tornou uma das pessoas mais conhecedoras em toda a casa. No minuto em que conheceram Hades, as pessoas da casa e do domínio aceitaram. As empregadas até começaram a fofocar sobre ele e falam sobre o quão bonito ele é. Um dia, Hades dá a Ars sua aula de história do dia. Ele explica que o Império do Quarto Verão originalmente compreendia 7 reinos. Um desses reinos, chamado Ansel, acumulou um grande poder, então invadiu e conquistou os outros 6 reinos. O rei de Ansel, Anatis, declarou-se imperador e renomeou o continente para o Império do Quarto Verão. No entanto, no momento, todo o Império está em uma situação desesperadora. O atual governante supremo é uma criança de 8 anos chamada Betires, mas o poder real está com seus conselheiros que estão brigando entre si. Com a liderança enfraquecida, revoltas começaram a eclodir. São só escaramuças agora, mas até o Raven teve que mandar parte das tropas para acalmar os ânimos. Essa situação pode escalar, então o Ars decidiu que precisa usar sua habilidade de avaliação para trazer gente talentosa para o lado dele antes que isso aconteça. A família do Ars mora no território chamado Missão, então ele fica chocado quando Reeds prevê que o maior conflito começaria ali. O governador deles é bem velho e está com a saúde fraca, então é provável que ele não viva mais alguns anos. Ele tem 2 filhos, então está dividido sobre quem deve sucedê-lo. Ambos os irmãos querem herdar o cargo, o que pode levar à guerra. O pai do Aures acredita que o filho mais velho deve suceder o governador. Para qual lado ele acaba lutando não é escolha dele, porém já que ele não serve o governador diretamente. O Lamberg mora num distrito chamado Canário, então o Raven serve o chefe dele. O Ars está bem nervoso com toda a situação, já que ele é só um garoto, e a única boa perspectiva que ele encontrou até agora é o Reeds. Sorte que o Reeds vê tudo isso como uma oportunidade. Se um Lorde se sai bem num conflito importante, isso pode ajudar ele a progredir no mundo. O Ars está inspirado, então eles concordam em ficar mais fortes para aumentar as chances. O Reeds jura proteger o Ars e pede a ajuda dele para encontrar as pessoas certas para ajudar nessa tarefa. No caminho para a cidade, o Ars percebe que o pai dele tem treinado mais ultimamente, e é provável que seja porque ele sente que uma guerra está vindo. O Ars diz que vai procurar mais recrutas, então o Raven pede para ele achar alguém com talento para magia. O Raven não sabe usar magia direito, e os ajudantes dele que sabem não são muito bons nisso. O Raven uma vez pediu pro Ars tentar magia, então ele tentou usando um dispositivo mágico, mas ele foi tão ruim que o pai dele nunca mais pediu. Ter um mago vai reforçar muito as forças deles, então o Ars está determinado a achar o melhor candidato possível. Eles chegam na capital do Distrito Canário, onde o Ars fica chocado ao saber que moram 50 mil pessoas ali. Todo mundo parece tão rico, e o Ars gostaria de proporcionar esse tipo de vida para os cidadãos de Lamberg um dia. A Rita tem certeza que eles vão achar um bom candidato com tanta gente ali, mas o Ars usa a habilidade dele por um tempo e não acha ninguém promissor. A habilidade do Ars mostra os stats de uma pessoa em forma de valores numéricos e rankings de aptidão. O talento real deles é baseado numa combinação dos dois. Ter stats altos sem a aptidão certa não vai adiantar muito. O Ars fica desanimado quando não acha ninguém, mas o Reeds aponta que não há pressa. Explorando mais, o Ars encontra um beco onde as pessoas estão morando. Ele fica chocado, então o Reeds explica que onde há ricos, também haverá pobres. Muitas vezes a prosperidade gera desigualdade. O Reeds percebe que o Ars o salvou desse tipo de vida, mas infelizmente não há nada que eles possam fazer por essas pessoas agora. O Ars percebe que ele só estava olhando para toda a prosperidade antes e achava que era uma cidade boa. No entanto, na visão dele, uma cidade boa é um lugar onde até os menos afortunados podem construir uma vida para si. O Ars sabe que pode ser ingênuo, mas ele gostaria de encontrar o próximo candidato entre esses menos afortunados. O Reese não acha que ele seja ingênuo, e o Ars fica chocado quando ele simplesmente diz que tem orgulho de ser o ajudante dele. Depois disso, eles vão para o maior mercado da cidade, onde o Ars recebe a oferta de um ovo de dragão.
O Ars não acredita que dragões existam nesse mundo, e o mercador vê o quão animado ele está, então ele oferece os ovos raros por uma prata cada. O Ars estende a mão ansiosamente para o dinheiro, mas o Ritz fica furioso com o mercador. O Ars fica chocado, mas o Ritz sabe que o cara contrabandeou os ovos ilegalmente porque o comércio com o continente norte foi congelado. O tamanho dos ovos e as manchas neles nem parecem corretos, e o que é ainda mais suspeito é que esse mercador tem tantos ovos de dragão raros. O Ritz determinou que são ovos de lagarto gigante, então ele decide que a punição desse cara por humilhar o Ars será a morte. O Ars implora para ele parar, então o Ritz pede desculpas por ter se empolgado demais. O Ars teme que o Ritz haja assim toda vez que for enganado, então ele decide se ligar rápido antes que ele elimine alguém. Os caras fazem uma pausa para comer, mas alguém esbarra no Ars quando ele tenta comprar um doce. Ele fica surpreso quando o Ritz aponta que roubaram o dinheiro dele, então eles perseguem a pessoa. Essa pessoa é bem rápida, então é difícil alcançá-la, mas o Ritz puxa o casaco dela revelando que é uma garota. Os caras a seguem para um beco onde ela está cercada por alguns caras que começam a espancá-la. O Ars manda eles pararem, então eles tentam atacá-lo, mas o Ritz os impede e ensina uma pequena lição. Eles fogem e o Ars acha o amigo dele muito legal. O Ars verifica a garota para ver se ela tá bem, e ele fica chocado ao ver que ela tem aptidão S como maga. Isso não é tudo, pois a liderança dela tem potencial para chegar a 92 e a perícia dela pode chegar a 116. Ela é uma garota muito jovem, mas a perícia dela rivaliza com a do próprio pai do Ars. Todo stat não relacionado à magia tem um D de aptidão, mas tudo bem, porque ela já deve possuir um poder mágico incrível. O Ritz manda ela devolver o dinheiro do Ars, mas o Ars interrompe para pedir para ela se tornar a serva dele. O Ritz aponta que ela é uma ladra, mas o Ars revela que ela tem um talento incrível para magia, e ele nunca viu alguém com tanto potencial. A garota o interrompe para declarar que prefere tirar a própria vida a servir uma criança como o Ars. O Ars tenta dizer a ela que ela tem um potencial incrível com magia, mas ela não acredita nele, já que nunca usou magia antes. O garoto esperto aborda isso de um ângulo diferente. O Ars determina que ela é uma ladra porque teve uma vida difícil, então ele explica que como serva dele, ela terá um salário e receberá refeições regularmente. A garota ainda recusa, chamando o Ars de moleque mimado. Ela odeia nobres, se perguntando que direito eles têm de menosprezar os outros. Ela acha que eles também são privilegiados sem fazer nada além de terem tido sorte no nascimento. Ela bate muito na tecla quando diz que não tem interesse em servir como ferramenta para proteger o estilo de vida luxuoso do Ars. O Ars explica que ele não é nada como o nobre de quem ela está falando. Ele quer criar uma cidade onde pessoas como ela possam viver vidas estáveis, e ele precisa da ajuda dela para isso. A garota aponta que essas pessoas estão sofrendo agora, e essa ideia de ajudá-las um dia são apenas pensamentos ingênuos de alguém que viveu na alta sociedade por tempo demais. Ela assume que o Art só quer a ajuda dela para mostrar a todos o quão gentil ele é e para se sentir bem consigo mesmo. O Ritz intercede para simplesmente mandar ela devolver o dinheiro, então ela o faz porque não quer dever nada a eles por salvá-la. O Ars nota uma marca no pulso dela, então ela revela que foi pega invadindo a propriedade de um nobre e foi vendida para um traficante de escravos. Ela conseguiu escapar, então aqueles caras que o Ritz espancou eram os capangas do traficante. O Ars acha que ela deveria ir embora da cidade, já que estão procurando por ela, mas ela diz que não pode. Nesse momento, um monte de crianças vai abraçá-la, e ela aponta que são crianças órfãs, ninguém as ama, então ela não pode simplesmente deixá-las para trás. O Ars agora entende, então concorda em não tentar recrutá-la mais, mas ele dá a ela a bolsa de dinheiro dele. Ela o lembra que ele está dando de bom grado, então ele não poderá pedir de volta. O Ars diz que agora é dela, então ela o chama de esquisito e vai embora com as crianças órfãs. Naquela noite, o Ars não para de pensar na vida dura que a garota está levando. O Ritz sabe bem disso, então ele aponta que o mundo não é gentil com as pessoas de baixo. Ela provavelmente foi maltratada por nobres no passado, então é por isso que ela os odeia. O Ritz aponta que o Ars não é nada disso, mas o Ars percebeu que ele está tomando o estilo de vida privilegiado dele como garantido. Então ele entende por que ela o veria assim. O Ars realmente quer criar uma cidade melhor, mas ela pode ter tido razão no que disse. Nesse momento, o Ars avista os órfãos de antes, e eles revelam que a garota chamada Charlotte foi capturada. Um breve olhar no passado de Charlotte mostra o quão difícil foi a vida dela. Ela era apenas uma criança, mas nem conseguia se lembrar da última vez que chorou. Enquanto ela olha para uma garotinha feliz, ela se pergunta se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha paz. As coisas só pioraram para ela conforme crescia. Ela era pobre e sem teto, então as pessoas a tratavam mal. Ela se pergunta se chorou pela última vez quando percebeu que era menos que humana. Ela desiste de tentar se lembrar e só se pergunta por que nasceu em primeiro lugar. Voltando ao presente, Charlotte é chutada pelos capangas implacavelmente por dificultar o trabalho deles. Eles ficam desapontados ao ver que ainda não conseguem fazê-la chorar, então a chutam mais.
O traficante de escravos os lembra de não machucar o rosto dela porque ele já tem um comprador para ela, e ele não quer ficar mal com um cara mau. Os capangas descobrem que ela tem um monte de dinheiro, então Charlotte tenta pegá-lo de volta, acaba pagando o preço. Charlotte estava tentando pegar o dinheiro de volta para os órfãos, mas o traficante explica que não há esperança para ela. Mesmo que ela escapasse, ela estaria voltando para uma vida de miséria. Ele recomenda que ela apenas